Abra sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 23. Até o 27. Hebreus capítulo 11, de 23 a 27. E assim diz a palavra do Senhor. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza muito maior do que os tesouros do Egito que ele contemplava, porque ele contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Amém? Vamos orar? Senhor, essa é a Tua palavra, ó Deus, diante de nós, e nós queremos Te pedir a instrumentalidade do Teu Santo Espírito, que o Teu Espírito Santo, Senhor, fale aos nossos corações, que o Senhor nos use como instrumento Teu, e que cada coração aqui, Senhor, acolha a Tua palavra, e seja uma semente, ó Deus, fértil, em um terreno fértil, para crescer e multiplicar, Senhor, as Tuas verdades no nosso coração e na nossa mente. Fala conosco, Senhor. Não aquilo que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Transforma-nos, ó Deus, e nos torna cada vez mais parecidos com Jesus. Muito obrigado, Deus, por tudo. Nós Te amamos e Te louvamos em nome de Jesus. Amém. A OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, é uma organização que ela ajuda diversos governos, ela faz algumas pesquisas. E uma pesquisa feita em 2015 começou a colocar ou se perguntou o que é aquilo que o ser humano mais valoriza. Quais são as coisas que o ser humano mais dá valor? O que torna de fato melhor a vida de um cidadão? E eles então fizeram essa pesquisa pelo mundo. E os temas estabelecidos por eles foram segurança, habitação, trabalho, renda, equilíbrio entre trabalho e vida, também satisfação com a vida, saúde, educação, engajamento cívico, comunidade e ambiente. Cada lugar do mundo, as pessoas parecem que têm necessidades diferentes. Elas encaram a vida e veem a vida de uma forma totalmente diferente dos outros. Na Europa, Reino Unido, Suécia, Alemanha, Finlândia e Polônia, eles escolheram que o que de fato faz a vida valer a pena é essa satisfação com a vida. Todos eles escolheram o tópico satisfação. Não é o trabalho, não é a renda, não é a comunidade, não é a saúde. Aqui na América do Sul, incluindo o Brasil, Chile, Paraguai e Argentina, a maior preocupação do povo foi levado, então, à ideia da educação. Já no Peru, preferiram a satisfação com a vida, e a Venezuela pensaram mais na segurança.
Mas a pergunta que eu tenho, e a partir da qual quero então entrar neste texto, é para você: o que mais você valoriza? O que é que tem mais valor na sua vida? Se você tivesse que elencar uma dessas coisas, qual delas seria? Seria a segurança, a habitação, o trabalho, renda, a satisfação com a vida, a saúde, a educação, a comunidade ou o ambiente? Aqui nós vamos encontrar Moisés. E algo que me chamou muito a atenção neste texto de Hebreus capítulo 11, é porque fala de Moisés e no versículo 26 diz que por amor de Cristo, ele considerou maior desonra estar no palácio do que sofrer com o seu povo. Como assim Moisés e Cristo? Moisés é Antigo Testamento. Moisés, teoricamente, teria vindo antes de Cristo. Será que Moisés conheceu a Cristo? Será que Moisés sabia quem era Jesus? Para o escritor aos Hebreus dizer aqui que ele preferiu ser desprezado por causa de Cristo. E é a isso que eu quero me ater com você nessa noite. O que mais você valoriza? Moisés, dentro da cultura judaica e em todo o contexto bíblico, ele é o personagem mais importante do Antigo Testamento. Moisés foi quem recebeu a lei de Deus. Mas eu quero voltar ainda um pouco antes e lhe lembrar um pouco a história de Moisés. Moisés, quando criança, um bebê muito bonito, a Bíblia registra isso, ele era uma criança linda. E ali, enquanto ele estava a nascer, um problema externo acontece. O Egito agora vai matar todos os meninos da casa dos hebreus. O que os seus pais fazem, talvez o que todos nós faríamos, tentaram esconder a criança. Mas como esconder uma criança? A criança chora, a criança grita, a criança, ela não tem esse controle que talvez nós temos. Mas eles conseguiram, e a Bíblia diz isso, esconder Moisés durante 3 meses. Depois desses 3 meses, viram que não dava mais, fizeram então um cesto e colocaram a criança ali no rio Nilo. Guiados por Deus, por essa fé de que o Senhor conduziria o pequeno Moisés, Moisés então, guiado pela providência divina, ele vai parar nos braços da filha de Faraó. Ela estava ali tomando seu banho quando houve aquele choro de uma criança dentro de um cesto. E quando ela abre então e olha aquela criança linda chorando, o seu coração se comove. E ela então toma aquele menino, fica encantada com ele e decide criá-lo como sendo o seu filho. E Deus foi tão bom nessa condução que aquela criança precisava de uma ama, alguém que pudesse amamentá-la. É então quando a irmã do pequeno Moisés diz: olha, eu conheço alguém. E a pessoa que ela leva para amamentar Moisés é a sua própria mãe. E ela então pode cuidar ali do seu filho, o seu filho já em segurança. Moisés então foi criado no luxo, como sendo um herdeiro do reino. Chegou a ser um dos maiores generais de sua época, dentro do Egito. Historiadores dizem que ele conquistou, em particular, os etíopes, que ameaçavam o país. E, finalmente, ele teria se casado com uma princesa daquele lugar. Mas isso não está nas Escrituras, apenas os historiadores colocam. Entretanto, Moisés jamais se esqueceu do seu povo, Moisés jamais se esqueceu da sua nação. Chegou um dia, então, que Moisés decide se aliar
de volta àquele povo ao qual ele fazia parte e dizer adeus ao futuro tranquilo que ele tinha. Dizer adeus a todas as riquezas que o faraó lhe dava. Dizer adeus a todas as regalias que o mundo hoje sonha. Dizer adeus a toda a nossa noção de segurança, saúde, do que seriam as coisas boas dessa vida. Moisés olha para tudo isso e decide se aliar aos oprimidos, aos escravos, aos israelitas. A tranquilidade, a comodidade e o domínio que a realeza tinham, ainda assim não foi suficiente para que Moisés ficasse então escolhendo ser filho da filha de Faraó. Olha o que diz o versículo 24. Pela fé Moisés, sendo um homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ninguém o colocou para fora. Ninguém mandou com que ele viesse a desistir, mas ele renunciou toda a glória terrestre por causa do povo de Deus. E o teólogo William Barclay, ele diz assim: Moisés foi um homem que renunciou toda essa glória, mas Cristo, aquele que também se despojou de sua glória por causa dos homens, aquele que também foi desprezado e rechaçado, aquele que abandonou a glória dos céus pelas bofetadas, pelos açoites, pela vergonha infligida pelos homens. Moisés participou de sua época e geração dos sofrimentos de Cristo. Foi o homem que escolheu uma lealdade que o conduziria ao sofrimento, em vez de uma tranquilidade que o teria levado à glória terrena. Preferiu sofrer com os justos para desfrutar, ou ao invés de desfrutar junto com os perversos. Sabia que as recompensas terrenas eram desprezíveis em comparação com a recompensa final de Deus. Volto a perguntar, e para você, o que é que tem valor? Existe um dito de A.S. Peake, ele diz assim: a coragem de abandonar a obra na qual está empenhado todo o seu coração e de aceitar com ânimo a ação da vontade de Deus é de uma índole muito estranha e elevada. Só pode ser criada e sustentada por uma visão espiritual muito maior. Somente aqueles que têm essa visão conseguem de fato abandonar todas as glórias, porque eles enxergam algo que é muito maior do que todo olho já viu, todo olho contemplou. Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Entretanto, essa verdade que se revela é uma verdade esplêndida. Moisés fez tudo isso por amor a Cristo. E qual é a relação, então, que há entre Moisés e Cristo, sendo que, cronologicamente, Moisés veio primeiro? Eu quero, então, pensar e colocar diante dos irmãos alguns textos bíblicos que nos lembram, primeiro, que Jesus é eterno. Não se iluda. A salvação que há em Cristo, ela existe somente em Cristo, e todos os povos só serão salvos pelo nome de Jesus, somente por Ele. Os povos, dentro de toda a nossa ideia do mundo e do tempo que o mundo existe, Deus está se revelando. Jesus já era antes de todas as coisas. E João escreve muito claramente isso em João capítulo 1, do versículo 1 ao 3, quando ele diz: no princípio era o verbo. Esse verbo é a palavra, é Jesus, aquele que encarnou.
O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Moisés, talvez, quando subiu ao monte e passou 40 dias recebendo de Deus as leis, pode ter conhecido Jesus. Afinal de contas, a Trindade é uma só. Não podemos limitar o entendimento ou aquilo que Deus revelou a Moisés. E o escritor aos Hebreus é claro quando ele diz, pela fé. Que fé é essa? Fé em quem? No Deus que o chamou, no Deus que o colocou como libertador do seu povo. João, ainda no capítulo 1, versículo 29 e 30, diz assim, no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu falava quando eu disse, depois de mim, vem um homem mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Essa eternidade de Jesus, onde ele se revela em toda a Escritura, onde ele aparece ao ser humano assim como Moisés, e fez Moisés contemplar algo muito maior do que o Egito. Tem noção? Se estudarmos, se nos aplicarmos a conhecer o Egito, na época de Moisés, coisas suntuosas, mas ele se encontrou com alguém que tinha mais valor do que todas as coisas que ele tinha visto dentro do palácio. E esse é Jesus. Por isso, Colossenses, o apóstolo Paulo escreve no capítulo 1, versículo 17, ele é antes de todas as coisas, e tudo nele subsiste. Porque não há dúvidas, ou não existiriam dúvidas, de que Jesus foi revelado dentro da história como o Messias esperado. Aquele pelo qual os homens aguardavam, aquele que seria a luz de Deus a colocar e a iluminar o nosso caminho. Moisés o viu, Moisés o contemplou, Moisés o amou e o considerou maior do que toda e qualquer coisa que ele já tinha visto, experimentado ou vivido. Para deixar o palácio sem olhar para trás, para esquecer-se de tudo que ficou e ganhar uma nova vida, Moisés via o invisível. Isso não sou eu que estou dizendo, a palavra de Deus, olhe comigo o versículo 27, pela fé Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei. Sabe por quê? Porque ele permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Firme, como quem vê aquele que é invisível. Só quem anda por fé consegue contemplar a pessoa bendita de Jesus. Só quem anda por fé consegue entender essa loucura que é largar todas as outras coisas por amor a Cristo. Só quem um dia viu com os olhos da fé a beleza do resplendor do Filho de Deus, a sua companhia, só quem já sentiu Ele perto, é que consegue olhar para todas as outras coisas e ver que elas perderam o valor. Por isso, em Atos capítulo 4, versículo 12,
o escritor diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Somente o nome de Jesus. E Moisés amou a Cristo. Mas Moisés também escreveu sobre Jesus. De acordo com a tradição israelita, Moisés é o autor da Torá. São os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Ele relatou até mesmo a sua morte. Em Deuteronômio, capítulo 32, 50 e 52, de 50 a 52, Moisés relata como aconteceria a sua morte. Moisés era tão importante para o povo judeu que Filipe, quando encontrou Natanael, disse para ele, mencionando a lei: olha, encontramos o Messias, o Cristo, aquele pelo qual Moisés falou lá atrás. Gênesis capítulo 3, versículo 15, Moisés, escrevendo o livro do Gênesis, disse: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Falando sobre essa guerra final, esse momento final, onde o que o inimigo conseguiria era apenas fazer um ferimento, mas que o Senhor esmagaria a sua cabeça, já mostrando o que aconteceria na cruz. Em Gênesis 49, de 10 a 12, diz assim: o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá dentre os seus pés, até que ele venha de Siló, e a ele obedecerão todos os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, o seu filho da sua jumenta à vide mais excelente. Lavará as suas roupas no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os seus dentes serão brancos de leite. Mais uma vez, falando daquilo que seria o sacrifício de Jesus, apontando para o que Jesus faria, vendo como aquele que é invisível. E em Números 24, 17, ele disse: eu o vejo, porém não agora, eu o contemplo, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Eu o vejo, eu o contemplo, eu vi a pessoa bendita do Messias. E ele vale mais do que qualquer pessoa, do que qualquer posição, do que qualquer coisa. Ele vale muito mais do que todos os tesouros do Egito. E Deuteronômio 18, 18 e 19 diz assim: farei com que se levante no meio dos seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Essa verdade foi repetida. Olha, o Messias vem. Moisés contemplava o Messias, e o próprio Cristo fala a respeito de Moisés. João capítulo 5, de 45 a 47, Jesus, olhando ali para os fariseus, disse: não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusará vocês é Moisés, em quem vocês puseram a sua esperança. Porque se de fato vocês acreditassem em Moisés, também acreditariam em mim, porque ele escreveu ao meu respeito. Se, porém, vocês não derem crédito, não crerem nos escritos dele,
como crerão nas minhas palavras? Moisés entendeu que era melhor ser desprezado por causa deste Cristo. A maior riqueza é Jesus. Nosso maior tesouro é Jesus. Se há algo que você espera conquistar nessa vida, se há algo que você acha que vai preencher de fato a sua existência, que não seja Jesus, você está completamente enganado. A revelação e a espera de fé é isso que nos faz olhar para o Cristo como sendo esse que tem maior valor, como se estivéssemos vendo Ele, dizemos não a todas as outras coisas. Olhamos para Ele e encontramos nele tudo o que nós precisamos. E então, a galeria da fé, esse texto de Hebreus capítulo 11, o capítulo todo, se você ler Hebreus 11 todo, você vai conhecer os homens da fé, todos eles viram o Messias. Todos eles contemplaram o Cristo. Todos eles adentraram a presença de Deus pelo único e vivo caminho. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, isso nós anunciamos, mas não é do Novo Testamento para cá. É em toda a história da humanidade. E Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 19 e 20, ele diz: mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem defeito e sem mácula, ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. O sangue de Cristo é conhecido com eficácia antes da fundação do mundo, porque Deus está fora do nosso plano cronológico. Moisés, pelos olhos da fé, viu aquele que é invisível. Mas para fazermos como Moisés, eu e você, temos que aplicar esse texto em nossas vidas em 3 pontos. Primeiro, faça a escolha correta. O que é mais importante para você? E é interessante porque quando olhamos o texto no versículo 24, você vai ver 2 coisas, 24 e 25, 2 coisas que Moisés fez. E toda escolha se baseia nessas 2 palavras, recusar e preferir. Todos nós, para escolhermos a Cristo, temos que recusar todas as outras coisas. Todas. E quando estamos diante dele, temos que preferi-lo, colocá-lo à frente de tudo. Pela fé, Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Preferiu algo diferente, preferiu ser maltratado. Porque ninguém pode servir a 2 senhores. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon, as riquezas. Ou a sua riqueza é Cristo ou não é. Ou ele é tudo ou não é nada. Deus não divide o seu trono, Deus não divide o seu coração, Deus não divide a sua vida com ninguém. Por isso Moisés teve que escolher, e ele escolheu o povo de Deus, as promessas de Deus, mesmo que isso significasse para ele aflição e adversidade. Porque todos nós que escolhemos a Cristo, deixamos para trás muita coisa. Perdemos muito. Ou até mesmo tudo. Mas ganhamos algo extremamente maior. Mas tomamos posse de promessas eternas,
que jamais acabarão. Mas olhamos para aquele que reina e dizemos: sim, Senhor, eu não quero fazer parte de um reino aqui na terra, porque esse reino, comparado com o teu reino, ele é muito pequeno. Eu quero fazer parte do reino eterno. Eu quero fazer parte daqueles que te adoram como teus servos, daqueles que receberão de ti todas as bênçãos espirituais, porque Moisés contemplava que havia uma maior recompensa. Como os tesouros do mundo futuro são maiores do que as riquezas terrenas, Moisés prefere a trajetória do sofrimento com o povo de Deus. Ele o fez porque, versículo 26, você deve fazer as escolhas corretas, mas você também deve ter o amor correto. Quem é o seu amor? Quem é que você ama de verdade? Moisés amou a Cristo. Moisés, por amor de Cristo, considerou que a desonra maior seria permanecer com os tesouros do Egito. Ele amou a Cristo de tal forma que isso para ele passou a não valer mais nada. Tudo aquilo que os outros queriam, para ele não era. Todo o luxo, todas as oportunidades. O amor a Cristo foi além de tudo isso. E é uma coisa interessante, porque não foi só Moisés. Se você olhar para a vida de todos os homens de Deus, todos eles começaram a considerar tudo isso dessa vida como se não fossem nada. E Paulo chega a dizer que considera todas as coisas da vida como esterco, por causa da sublimidade de conhecer a Cristo, de ser encontrado nele, de amá-lo de todo o coração. Você precisa fazer as escolhas corretas. Não escolha o que é transitório. Não troque o eterno pelo passageiro. Não se iluda com as coisas dessa vida. Elas vão acabar um dia. E você vai se deparar com a eternidade. E você vai se deparar com o reino de Deus, com aquilo que de fato teria valido a pena você aplicar toda a sua vida. Mas para isso é necessário, por último, não somente fazer a escolha correta, ter o amor correto, mas ter a perspectiva correta da vida. Moisés fez o que fez porque ele viu o que era invisível. Na experiência com Cristo, por mais que eu relate a você as minhas experiências, elas ainda serão muito poucas para se comparar com a experiência que Cristo quer ter com você. Por mais que a gente se reúna aqui todos os dias para dizer como é bom viver com Jesus, você de fato vai saber disso quando experimentar. Porque de fato a fé, como diz Hebreus 11:1, a fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção de fatos que ainda não aconteceram. Você já enxerga o invisível? Moisés, pela fé, abandonou o Egito, abandonou o palácio, abandonou as riquezas, abandonou o conforto. Para quê? Para ir para o meio do deserto. Para lá no deserto ter um encontro com Deus e Deus dizer: agora volta lá, liberta o meu povo. Mas eu não sei falar, Senhor. Deus diz: quem fez a boca do homem? Quem foi que fez? Moisés, fui eu. Estou mandando você voltar.
Quando Moisés volta, Moisés encontra um povo que não era um povo amável. Era um povo duro. Moisés, quando está andando pelo deserto, ele se depara com o mar na frente dele. Porque seguir a Cristo nunca será fácil. Mas quando Moisés vê o mar, ele continua vendo o que é invisível. O Deus que tem poder sobre o mar, sobre todas as coisas. O Cristo que fez tudo e que pelo seu poder todas as coisas foram criadas. Moisés está vendo o Cristo e consegue andar. E todas as coisas da vida se submetem ao poder de Cristo. E o mar se abre. E o povo começa a andar no meio do mar. E Cristo vai à frente conduzindo todas as coisas. E Moisés olhando para Cristo. E o Cristo é essa coluna que todas as noites descia como fogo para esquentar o seu povo no frio do deserto. Mas era o mesmo Cristo que era a nuvem que no calor do deserto ficava milimetricamente em cima do seu povo. Todos enxergavam? Não. Moisés libertou mais de 1 milhão de pessoas. Você imagina que são 1 milhão de pessoas andando no deserto? Sem ver a Cristo é impossível. Sem ter Cristo conosco como sendo o nosso maior tesouro, é impossível. Moisés, mesmo vendo Cristo, um dia chega para ele e diz: Deus, este povo aqui está cansado de comer maná. Querem comer carne. E começaram a dizer: olha, bom era lá no Egito a gente tinha carne. Aqui não temos. E o próprio Moisés diz para o Senhor, quando Deus diz: pois diga ao povo que eles comerão carne até sair pelo seu nariz. Eles vão comer tanta carne, mas tanta carne, que vai sair pelo nariz. E Moisés diz: Senhor, mesmo depois de todas as experiências que ele teve com Deus, ele diz: Senhor, eu não sei se o Senhor contou direito. Nós somos mais de 600 mil homens de pé. Como se Moisés estivesse dizendo: Senhor, é demais. É muita gente, Senhor. É muita gente para o Senhor alimentar 600 mil homens. Eles não contavam mulheres nem crianças. Existiam ainda os idosos. Como é que Deus faria isso? E Deus olha para Moisés e diz: Moisés, por acaso o braço do Senhor se encurtou? Moisés, por acaso eu perdi a minha força e o meu poder? Moisés, você verá se a minha palavra vai se cumprir, Moisés. E Deus manda uma quantidade absurda de carne, e eles comem até passar mal. E Moisés, mais uma vez, vê com os seus olhos, sim, que valeu a pena abandonar o Egito, valeu a pena abandonar todas essas coisas dessa vida, porque agora ele experimenta o sobrenatural de Deus, na condução dos seus passos, na condução do povo e na nossa condução para a glória eterna. Não há nada mais valioso do que Cristo. Por amor ao próprio Cristo, Moisés o viu pelos olhos da fé. Mas eu quero encerrar dizendo a você que o nosso encontro com Jesus, ele exige de nós renúncia. Sem renúncia é impossível encontrar Jesus.
renúncia intelectual, renúncia das nossas vontades, dos nossos desejos. Você acha que Moisés preferiria viver no deserto ou no palácio, como ser humano? Palácio. Mas ele precisava renunciar. Ele sabia dessa exigência do Cristo. Ele deveria agora definir novas preferências. A renúncia por si só não era suficiente. Renunciar todas as coisas, tudo bem, mas agora, preferências. O que deveria mover a vida dele? Quais deveriam ser as escolhas que ele deveria fazer? Isso levaria ao amor, a um amor profundo por Deus, pelo Cristo e pelo Espírito Santo. Uma visão da grandiosidade daquele que é Senhor de todas as coisas, mas daquele que era também o seu Salvador. Que Deus em Cristo Jesus aplique a sua palavra aos nossos corações. E que assim como Moisés, cada um de nós aqui como um homem feito, recusemos o mundo, recusemos as propostas, recusemos tudo aquilo que nos afasta do amor de Deus, para que creiamos que Ele é tudo para nós. Por isso nós vamos cantar ao Senhor. Nós vamos dizer sim, eu creio que és tudo para mim. Jesus, eu preciso de Ti. Essa crença de que Ele é o nosso maior tesouro. Ele é aquilo que nós mais almejamos, porque vemos aquele que é invisível. Faça dessa música uma oração ao Senhor.